Fala pessoal, espero que estejam bem todos. Vamos aqui para a nossa primeira aula de Química. Vamos falar um pouco dos conceitos básicos, né, da Química. Nessa aula a gente vai comentar um pouco sobre substâncias e misturas. Vamos fazer uma análise gráfica também do aquecimento e do resfriamento dessas substâncias e dessas misturas. E eu vou falar um pouquinho também para vocês sobre a transformação física e transformação química e qual que é a diferença delas. Então vamos lá. Nas substâncias. As substâncias elas são divididas em substâncias puras e substâncias compostas. As substâncias puras são aquelas que são formadas por um tipo só de átomo. Ou seja, aqui só tem um oxigênio, são dois oxigênios, mas é só o oxigênio só, não tem outro tipo de átomo, entendeu? Aqui só o nitrogênio também, tem N2, tem dois nitrogênios, mas é só o nitrogênio. Aqui hidrogênio, H2 também, mas é só o hidrogênio. E aqui o hélio, que é um átomo solto, só que como ele é um gás nobre, ele também é considerado como uma substância. Como substâncias compostas, a gente tem o cloreto de sódio, por exemplo, e o CO2, que é o gás carbônico, né? O que são substâncias compostas, né? É a junção de dois tipos ou mais de átomos. Nesse caso aqui eu tenho o sódio, é um tipo de átomo, Na é o sódio, e o Cl, que é o cloro, é outro tipo de átomo. E eles juntos formam uma substância composta. Aqui no gás carbônico nós temos o carbono e o oxigênio, dois oxigênios no caso. E eles juntos também formam uma substância composta. Aqui embaixo eu tenho um gráfico da temperatura pelo tempo, variando no caso, de uma substância no geral, entendeu? Substância no geral, pura ou composta. As substâncias elas vão ter sempre um ponto de fusão e um ponto de ebulição, constante, sempre, não varia. E aí vai começar a aquecer essa... Vamos supor que tem lá um local com cloreto de sódio, e eu vou começar a aquecer essa substância, que é composta, mas poderia ser pura também. Aí beleza, eu estou lá aquecendo a substância, vai chegar a um determinado ponto, um ponto de fusão. Eu vou pegar o exemplo da água, que a gente sabe certinho os pontos. H2O também é uma substância composta, tem dois hidrogênios e um oxigênio. A água, ela começa... Abaixo de zero, ela está sólida, certo? Abaixo de zero, ela está sólida. No zero é o ponto de fusão dela. Então, esse ponto aqui era para estar aqui no caso da água, certo? Então, a água vai aquecendo até chegar no zero. Chegou no zero, ela atinge o seu ponto de fusão. O ponto de fusão é quando você tem o sólido, o estado sólido da água, o gelo, no caso, virando líquido, certo? Então, é aí que começa a transformação líquida. E aqui está um tempo constante de temperatura. A temperatura não está se alterando, porque é o tempo que ela está se transformando, podemos dizer assim. É o tempo que ela está saindo da fase sólida para a fase líquida, todas as moléculas, entendeu? E aí, quando acaba esse processo, começa a aumentar a temperatura novamente, até atingir a temperatura, o ponto de ebulição, né? Que no caso da água é 100 graus Celsius. E aí vai começar a ebulir, com a temperatura constante, até toda a fase líquida virar uma fase gasosa. E aí começa a aumentar a temperatura novamente. Agora falando um pouco de mistura, nós temos dois tipos de misturas. As misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. As misturas homogêneas, elas apresentam uma fase só. Por exemplo, a água e o sal. O que é apresentar uma fase? Apresentar uma fase é que a gente vê uma característica só, entendeu? Por exemplo, aqui, se eu colocar uma colherzinha de sal dentro de um copo d'água, você não vai ver o sal ali, porque ele vai se dissolver lá dentro. Então, você tem uma mistura, você está misturando H2O com, no caso, sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Você tem uma mistura, porém, você não vê o sal, por exemplo, entendeu? Ele está aqui dissolvido aqui dentro. Então, você tem uma fase só sendo apresentada para você. Na mistura heterogênea, por sua vez, ela apresenta duas ou mais fases. Exemplo clássico, a água e o óleo. Eles não se misturam por conta das densidades diferentes e outros motivos também. Mas aí você consegue perceber aqui as duas fases presentes. Tem a fase do óleo, que não se mistura com a fase da água. São duas fases, entendeu? Você consegue ver duas faces. Se você preferir, fica mais fácil lembrar assim. Fases e faces. Você consegue ver duas partes da mistura. E aí, indo para a análise gráfica, na maioria das misturas, ela segue esse padrão aqui, que começa a aquecer, está no estado sólido, ele começa a aquecer e ele vai atingir um ponto que vai começar o ponto de fusão.
Só que por que é variável aqui? Ó? Você está vendo que não é constante igual na substância. Isso aqui vai variar porque como você tem duas substâncias, ou mais no caso, cada substância vai ter um ponto de fusão diferente, entendeu? Então, por isso que você varia. Você, mesmo atingindo o primeiro ponto de fusão, você ainda tem um aumento da temperatura até atingir o outro ponto de fusão, até que as duas estejam totalmente transformadas na fase líquida. Quando elas estão transformadas na fase líquida, começa a dar uma elevação na inclinação. Ó, você pode ver que aqui está um pouco menos inclinada, porque a variação de temperatura está um pouco menor. Aí aqui ela dá uma inclinada maior, porque agora está os dois na fase líquida e aumentando a temperatura, até que chega no ponto de ebulição de uma parte da mistura, né? Um composto da mistura, que daí aqui no meio também vai ter o ponto de ebulição da outra parte da mistura, e quando as duas estiverem vaporizadas, ebulidas, né? Vai continuar aumentando a temperatura até Deus quiser aí. E aí nós temos dois tipos de misturas, tipo assim, que são exceções, né? Que é as misturas azeotrópicas e as misturas eutéticas. As misturas azeotrópicas, a característica dela é que ela possui um ponto de fusão constante. Então, nessa mistura, a substância não vai ter uma variação no ponto de ebulição. Elas vão ter o mesmo ponto de ebulição, ou bem próximo, né? Entendeu? Elas vão ter o mesmo ponto de ebulição e a fusão varia normalmente. Já a neutética, o que é a característica delas é que elas têm um ponto de fusão constante, certo? As duas têm o mesmo ponto de fusão. Isso aqui acontece bastante em liga metálica, por exemplo. Quando você tem dois metais misturados, eles vão fundir, eles vão derreter ao mesmo tempo, praticamente. Então, eles têm o mesmo ponto de fusão. E aí, um macetinho aqui que eu usava para mim, ainda uso, né? Para você lembrar qual é qual, né? Você tem que lembrar, fazer uma pergunta, lembra de uma pergunta. Qual que varia? Aí, beleza. Depois que você fez essa pergunta, você vai para os nomes. Azeotrópica ou eutética? Se você lembrar da eutética, qual que varia? Começa com E, o que vai variar é a ebulição. Qual que varia na eutética? Ebulição. E a azeotrópica é o que sobra, né? É a fusão que varia. Eu, pelo menos, ajudava bastante eu a lembrar assim. Agora, por último, na nossa aula, a gente vai falar um pouco de transformações da matéria. E ela pode ocorrer de duas formas, né? Ela pode ser uma transformação física ou ela pode ser uma transformação química. Quando a matéria sofre uma alteração no estado físico, é uma transformação física, obviamente. Mas aí o que é uma transformação no estado físico? Ela é do sólido, entre o sólido, o líquido e o gasoso, certo? São as três fases. Ela mudando entre essas três fases, é uma transformação física. Por exemplo, se eu perguntar para você, o congelamento da água é uma transformação física ou uma transformação química? Aí você vai analisar, a água só está mudando o estado físico dela, está virando de água, de líquido, está virando sólido. Então, é uma transformação física. Essa transformação pode ser endotérmica ou exotérmica. O que significa isso? Endotérmica é quando você recebe calor para essa reação acontecer, para essa transformação acontecer, perdão. E exotérmica é quando você libera calor para essa transformação acontecer. Exemplo, quando você vai do sólido para o líquido. Exemplo da água mesmo. Quando você transforma o gelo em líquido. O que você tem que fazer? Você tem que dar calor ou você tem que tirar calor? Você tem que aquecer, você tem que dar calor. Então, quando você aquece, você está fazendo uma reação endotérmica, certo? Você está dando calor para aquela substância, para aquela mistura, para ela fazer uma transformação física. E na exotérmica seria o oposto. Do líquido para o sólido, por exemplo. O que você tem que fazer? Você tem que dar calor, você tem que aquecer o líquido para ele virar gelo, por exemplo, no exemplo da água, ou você tem que tirar calor dele, tem que resfriar para ele virar gelo. Você tem que resfriar, né? Tem que tirar o calor. Então é uma reação exotérmica. Nas transformações químicas, elas acontecem quando ocorre um rearranjo de átomos e formam novos compostos. O que seria esse rearranjo? Você tem duas misturas, duas substâncias reagindo entre si e esses átomos vão se transferir um para o outro e fazer um composto novo, certo? E aí, como exemplo, eu trouxe aqui a combustão da madeira, que eu acho que é mais visual para a gente. A combustão da madeira, você tem a celulose, né, que é basicamente a composição da madeira. E quando você queima ela, você está reagindo à celulose, que tem uma fórmula química, que eu não lembro exatamente qual é agora, mas tem uma fórmula química
que ao reagir com oxigênio, com O2, você reage essas duas, vai ocorrer uma combustão, vai ocorrer uma queima. E quando ocorre essa queima, transforma em outro produto, não tem nada a ver com a madeira, certo? O que, tanto é outra coisa para você que você pode ajudar a lembrar, uma transformação química, o produto quase nunca vai conseguir voltar a ser o que era no reagente, certo? Ou seja, a madeira depois de queimada não tem como voltar a ser madeira, entendeu? Então é fácil de lembrar assim também. E essa reação química também pode ser endotérmica ou exotérmica. Isso aí a gente vai ver lá na variação de entalpia, na físico-química, um pouco mais para frente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou passar uma lista de exercícios lá no grupo do WhatsApp. Quem quiser também, se algum amigo quiser, pode compartilhar, fiquem à vontade. E é isso, próxima aula a gente vem aí para trazer uma aprofundada melhor para vocês. Até mais, muito obrigado.